Então, eu sou Juliana, sou residente da mastologia e eu vou falar um pouco hoje sobre o estadiamento do câncer de mama. Então, o estadiamento do câncer de mama, ele analisa basicamente o estadiamento anatômico, ele vai analisar 3 parâmetros principais, que é o tumor primário, que é classificado como T, denominado de T, a metástase para os linfonodos regionais, que é denominado de N, que são os nodes, e a metástase à distância, que é denominado M, que é a metástase. Esses 3 juntos vão determinar o estadiamento da doença, que é classificado também em 1, 2, 3 e 4, e esse estadiamento está associado com sobrevidas distintas. Então, esse tipo de estadiamento ele vai ser aplicado ao carcinoma invasivo e ao carcinoma in situ. Não vai ser aplicado aos sarcomas, aos tumores piloides e os linfomas mamários. E dentro disso, ele também vai ser dividido em estadiamento clínico e estadiamento patológico. O estadiamento clínico é aquele que a gente realiza antes da cirurgia e antes do tratamento neoadjuvante. Ele vai depender do exame físico e dos exames de imagem. Quando o estadiamento é clínico, o C vem na frente do restante do nome do estadiamento. Então, é o C minúsculo seguido do T maiúsculo. E o estadiamento ele também pode ser patológico, que o estadiamento patológico vai estar relacionado à avaliação macroscópica e microscópica do espécime da ressecção cirúrgica daquela neoplasia e também dos linfonodos regionais. Quando o estadiamento é patológico, no lugar do C, a gente coloca o P minúsculo na frente. E aí também tem outras definições desse estadiamento, né, que quando o carcinoma é in situ, é o T maiúsculo do T maiúsculo do tumor e o IS minúsculo, que é o in situ. Quando for o PEGIT, é o PEGIT-T e o PT1-MI é aquele carcinoma que é microinvasivo, ou seja, o foco de invasão estromal ele é menor do que 1 milímetro. E aqui eu coloquei um quadro, que é do livro Doenças da Mama, que vai sintetizar em uma tabela, né, basicamente, todo o estadiamento. Então, o T0 é aquele que eu não tenho evidência de tumor primário, o TIS foi o que eu falei inicialmente, que é do carcinoma ductal in situ, e aí o PEGIT também já falei anteriormente, e aí eu vou ter o T1. O T1 ele pode ser dividido, além do MI, que eu falei anteriormente, ele também pode ser dividido em A, B e C. O A é aquele que é maior do que 1 milímetro, mas menor ou igual a 5 milímetros de maior dimensão. O B, que é maior do que 5, mas menor do que maior do que 5 milímetros, mas menor do que 1 centímetro. E eu tenho também o T1C, que é maior do que 1 centímetro, mas menor ou igual a 2 centímetros de dimensão. Menor ou igual a 2 centímetros de dimensão. O T2 é maior do que 2 e menor ou igual a 5, e assim por diante. O T3 é maior do que 5, e já no T4 a gente também vai ter subdivisões. O T4A, quando invade para a parede torácica, o T4B, quando está na pele, né, aquela ulceração, aqueles nódulos satélites, o T4C, quando ambos estão presentes, e o T4D é o carcinoma inflamatório. Aí, saindo do T, a gente começa a entrar no N. O N, como eu falei anteriormente, é dos nodos, né, que são os linfonodos regionais. Nele vai estar compreendido os linfonodos axilares, nível 1, nível 2 e nível 3, a cadeia mamária e também os linfonodos supraclaviculares e intraclaviculares. Outra cadeia de linfonodo é classificada como metástase à distância. E aí, eu tenho também a definição clínica, que também vai o mesmo Czinho na frente do N, e aí eu classifico, né? Os linfonodos são suspeitos no exame clínico e também no exame de imagem. Se eu tiver uma biópsia desses linfonodos, aí eu posso classificar como SN, né? Que é o linfonodo sentinela, ou o F, e eu vou adicionar o N para confirmar que aquele linfonodo foi confirmado diante de uma biópsia, ou PAF ou core biopsia. E também posso classificar o SN na peça mesmo anatômica que eu faço na biópsia do linfonodo sentinela, que é o PLS. E aí, eu também coloquei a mesma tabelinha, e aí a gente tem o CN1, né, que são aqueles linfonodos axilares móveis e ipsilaterais. O CN2 são aqueles linfonodos mais fixos, também são atribuídos ao nível 1 e ao nível 2, sendo o 2A aqueles linfonodos fixos, como eu falei,
Aí eu tenho também o 2B, e o 2B está relacionado a metástases dos linfonodos intramamários, né? E tem também o N3, que são a metástase dos linfonodos intraclaviculares. E o N3A, que são o N3, e esse N3 ele se divide, né, em A, B e C. O N3A, que são aqueles linfonodos intraclaviculares, o N3B, que são os linfonodos mamários internos, e o N3C, que são os linfonodos supraclaviculares ipsilaterais. E aí, em relação à definição patológica dos linfonodos, ela é feita igual da peça cirúrgica mesmo, do tumor, da análise do tumor, e a diferença é que agora eu vou colocar o P na frente. Então, ela é feita com a avaliação da ressecção cirúrgica, e aí você vai ter a excisão e avaliação dos linfonodos axilares inferiores, pelo menos do nível 1, que é produto do BLS, ou da linfonodectomia. E aí, essa caracterização, se ela for definida apenas no BLS, né, inclui até 6 linfonodos, que aí você classifica como SM no estadiamento. E aí, aqui eu também coloquei uma outra tabela, que também é do mesmo livro, né, mas resumindo essa tabela inteira, se eu for classificar como N1A, eu estou falando de 1 a 3 linfonodos. E aí o N2 já vai para 4 a 9 linfonodos, que ele também pode ser classificado em N2B, que vai basicamente do mesmo, daquele que não é patológico, do clínico. O N2B, eu já estou falando de linfonodos mamários internos. E o N3, que é quando eu tenho mais de 10 linfonodos. E aí o M, eu vou ter a definição da metástase à distância, e achei importante trazer isso, né, que a maioria dos especialistas, eles concordam que não é necessário você realizar exames de rastreamento de metástase à distância para todas as pacientes de câncer de mama. Então, se for uma paciente classificada como T1 ou T2, N0, for assintomática, não necessariamente você vai precisar pedir o rastreamento. E aí o N0 não tem a metástase à distância, o N1 eu vou ter essas metástases à distância identificadas por meio clínico e radiográficos, ou se ela for patologicamente comprovada por alguma biópsia que seja necessária, né? E tem também o CM0, que ele vai avaliar em relação à distância com a presença de células tumorais detectadas através do exame. E aí, falando também sobre o estadiamento após a terapia neoadjuvante, aí a gente vai colocar agora o sufixo YP na frente do TNM. A classificação PCR está relacionada à ausência de carcinoma invasivo residual na mama e nos linfonodos. Eu teria uma resposta patológica completa. Aí eu poderia usar a sigla PCR. Nas categorias C e N, após o tratamento, vai ser indicado pelo prefixo Y, né, como eu falei mais na frente. E aí eu tenho todas as categorias que estão descritas aqui no slide, YCT, que é no exame físico de imagem, o YP, né, trocando o C pelo P, é o mesmo que eu falei lá, que o P vem de patológico. O M ele é adicionado ao YPT quando eu tenho múltiplos focos de carcinoma invasivo residual presente. O YPTIS quando for o carcinoma ductal in situ e o YPTX quando eu não tenho neoplasia residual. Então, essa classificação, eu sempre vou utilizar a maior dimensão tumoral para poder classificar no TNM, e a identificação de qualquer foco residual na mama ou nos linfonodos vai impedir eu classificar como uma resposta patológica completa. E aí, aqui é basicamente uma tabela que vai classificar o que eu falei anteriormente. E aí, para os casos do carcinoma inflamatório, a mesma classificação deve ser mantida após o fim da terapia, mesmo que não haja doença inflamatória residual. E a categoria M do estadiamento, mesmo após a terapia neoadjuvante, é a mesma daquela antes do tratamento. O estágio 4, ele continua sendo mantido independente da resposta patológica. E aí tem também outra classificação, que é o R de recidiva, ou de reintervenção, que é a recorrência do câncer após um intervalo de que o paciente foi considerado livre de doença, ou até mesmo diante da progressão do câncer em pacientes que nunca foram caracterizados como livres de doença.
E aí aqui é só uma outra tabela falando sobre o estadiamento anatômico, né? Que depois eu classifico em TNM, aí eu vou para a divisão dos estágios. 1, 2, 3 e 4. E aí eu vou entrar um pouquinho também falando em relação ao estadiamento prognóstico, que ele vai levar em consideração também a biologia tumoral. Além do TNM anatômico, ele avalia outros parâmetros que são importantes para a predição de prognóstico. E aí, além do TNM, eu vou analisar o grau histológico da neoplasia, o perfil de expressão, né, do receptor de estrogênio, do receptor de progesterona, do HER2 e os resultados de testes prognósticos, que nesse caso são os testes de expressão gênica, que é o Recurrence Score, o mais utilizado é o Oncotype, que é um teste que vai avaliar 21 genes para poder colocar no score, né, e você predizer o grau de prognóstico da paciente. E aí, esse teste, esse estadiamento prognóstico, ele é muito importante, porque se a biologia tumoral for favorável, você poderia fazer o downstaging da paciente. E aí, falando do grau histológico, né, grau 1 é aquele carcinoma bem diferenciado, com prognóstico favorável. O grau 2 é o carcinoma moderadamente diferenciado, com prognóstico intermediário. E o grau 3, um carcinoma pouco diferenciado, com prognóstico desfavorável. E aí, de acordo com o grau histológico, vai variar a pontuação da paciente para o estadiamento prognóstico. E aí, se esses testes de biomarcadores estiverem disponíveis, os pacientes devem ser estadiados utilizando esse sistema de estadiamento prognóstico. Pode ser aplicado a todos os pacientes. E aqui eu coloquei uma tabela do UpToDate, que eu coloquei o link, que vai para o estadiamento prognóstico. Mas é só mostrando basicamente na tabela que ele avalia, cada tabela tem o TNM e aí embaixo tem T1, T2, o grau histológico, presença ou não do receptor de progesterona, presença ou não do HER2, e aí ele vai variando o grau de estadiamento de acordo com a biologia tumoral. Então, como eu falei, né, para aqueles que devem ser atribuídos, o tratamento inicial a cirurgia também deve ser atribuída esse estadiamento prognóstico patológico, se possível. E esse estadiamento prognóstico patológico clínico, né, ele pressupõe que a paciente vai estar recebendo uma terapia eficaz. Então, por exemplo, um tratamento anti-HER eficaz melhorará os resultados daquela paciente. Da mesma forma que a estratificação pelo score de recorrência, que analisa a presença ou não dos receptores de estrogênio, vai avaliar, vai supor que aquela paciente vai estar recebendo o uso de tratamento antiestrogênicos eficazes. E aí, poderia fazer, por exemplo, o downstaging dessas pacientes em a biologia tumoral favorável. E aí, a conclusão é que o sistema de estadiamento TNM, ele vai correlacionar características importantes do tumor com os dados de sobrevida para auxiliar na estimativa e no acompanhamento dos resultados. E quanto melhor o perfil biológico, melhor a categorização do perfil biológico, maior a individualização do tratamento e a precisão na definição da evolução da paciente. É isso. A gente vai ter uma aula também sobre fatores prognósticos, aí eu não me ative tanto a todos os detalhes, porque vai ser o tema da próxima aula. Doutor Odair? Vamos lá. Então, assim, você viu que foi introduzido, quer dizer, esse estadiamento clínico patológico, só chamando a atenção, como ela colocou aí, foi incluído grau histológico, foi incluído o HER2, o receptor de estrógeno e progesterona. Observem que não tem KI67, que a gente vê muito KI67 nos nossos anátomos, mas ele não entra nesse estadiamento prognóstico aí que a Juliana falou. Então, não tem o KI67.
Então, nós temos mais, o que a gente faz mais é um estadiamento prognóstico clínico. Nós não temos plataforma genômica nesse estadiamento que a gente faz no nosso serviço. Nós não temos disponibilidade do Oncotype nem do MamaPrint. São duas plataformas genômicas que nós não utilizamos, né? E para dar uma ensejada no seguinte, em relação ao grau histológico, o pior é o grau histológico 3, é o mais indiferenciado. Uhum. Esse grau histológico 3, ele tem pouca formação tubular, né? E então é um tumor mais indiferenciado. Enquanto que o grau histológico 1 tem um grande número de formação tubular, né? E, portanto, ele tem mais uma semelhança com a própria mama, então ele tem um aspecto mais favorável. Então, se for colocar baseado no grau histológico, o pior é o grau 3, o 2 é intermediário e um seria de melhor prognóstico. Se a gente for agora classificar esses tumores, como nós já tivemos aula, em triplo negativo, em HER2 enriquecido, em luminal e no HER puro, né? Vamos dizer assim, o que tem os dois receptores, né? Se a gente for falar qual o melhor prognóstico, até fica meio confuso pensar assim que o luminal é o que tem melhor prognóstico. Mas se você analisar friamente, o prognóstico melhor é do que tem receptor hormonal e tem o HER2, o positivo e o receptor, então, positivo. É o chamado triplo positivo. Por que que ele tem prognóstico melhor? Porque ele tem tratamento quimioterápico, ele tem tratamento hormonal, ele tem tratamento imunoterápico com o trastuzumab, pertuzumab. Então, ele tem o melhor prognóstico. Enquanto que o triplo negativo, praticamente ele tem só a quimioterapia, né, com alguma imunoterapia, e a cirurgia que a gente faz. Todos esses estadiamentos aí, eles são feitos assim, antes da paciente, quer dizer, o tratamento que a gente faz é sempre o estadiamento clínico patológico. A gente baseia nos receptores, no tamanho do tumor, para indicar a cirurgia, né? Enquanto que esse estadiamento que você coloca o patológico com essas plataformas genômicas, ele só vai se aplicar para quem não fez quimioterapia. Ele se aplica para o estádio 1 e estádio 2 do câncer de mama. Não se aplica para quem fez, por exemplo, quimioterapia antes. Então, Oncotype, tudo, o próprio MamaPrint é para quem não fez, que o tratamento cirúrgico inicial foi a cirurgia. E dos estadiamentos que você falou, porque assim, é muito difícil decorar isso tudo, né? Lembrar sempre que o que dá mais confusão, até com a própria patologia, é o estadiamento que você coloca como T4B, envolvimento da pele. Esse envolvimento da pele tem que ser ulceração, como você falou, podorange ou nódulo satélite. Não basta o tumor tocar na pele. Se ele não ulcerar, não tiver nódulo satélite, não tiver podorange, ele não é um T4B de bola. E o T4A, como você falou, invade musculatura. Lembrar que a musculatura é da parede torácica. Você pegar o serrátil, pegar a intercostal, costela, se pegar apenas o peitoral maior ou o peitoral menor, não muda o estadiamento, ele continua sendo T1, T2, T3, entendeu? Só alguns aspectos assim, e como vocês viram aí, o carcinoma in situ lobular desapareceu, né? Ele ficou apenas como um marcador de risco, né? Antigamente ele era classificado como um carcinoma in situ. Bom, vamos ver aí quem tem mais alguma coisa de dúvida aí para a gente esclarecer. Carlos, quer falar alguma coisa aí, Carlos? Marcelo, não sei se está por aí.
Não, achei interessante, é bom estar atualizando, né? Porque sempre tem mudanças, né? E lembrando aí que o triplo negativo, quando ele tem resposta patológica completa, o prognóstico dele é bem melhor também. Geralmente é um tumor bem agressivo, né? E lembrando também que a papila, né, como ela colocou o Paget, pertence à mama, né? Então, quando tiver invasão de papila, é considerado mama ainda. A invasão da areola, que é considerada pele, né? Só isso que eu queria falar. Parabéns, Jô. Já começamos bem aí, né? Você vê que agora, como vai ser toda semana, as aulinhas vão ser um pouquinho mais curtas, né? Vai ser mais tranquilo, tá bom? Obrigado, viu? Quem mais aí? Tem mais alguém aí para falar, Carlos? Os residentes têm alguma dúvida? Eu acho que essa aula é mais de informação mesmo, né? É uma coisa que, na hora, na verdade, que a gente precisa, muitas vezes a gente tem que recorrer às tabelinhas Tem que aí, focar. principalmente para esses casos mais complicados, né? Então, a Letícia já está se preparando para a próxima aula, né? Isso. A Letícia, então, presta atenção, você vai falar de fatores prognósticos e fatores preditivos. Tente esclarecer exatamente o que é cada uma das duas coisas. Você vai ter que falar bastante dessas plataformas genômicas aí, que nós aqui só citamos aí o Oncotype, citamos o MamaPrint, mas tem assim, você falar de fator prognóstico, você pode incluir o prédio do servidor inteiro, que você tem um fator prognóstico, né? Agora, preditivo é aquele que vai mostrar algum tratamento que tenha resposta, né? Prognóstico é, por exemplo, é, ser um tumor mais frio, um tumor mais quente, ter angiogênese maior, angiogênese menor. Isso tudo é prognóstico. Agora, o que implica em terapêutica, né? Você tem que tentar decidir bem, diferenciar bem fator preditivo e fator prognóstico apenas. Muito boa aula, Ju. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Vamos começar aí, né? E toda semana estaremos aqui, se Deus quiser. Obrigado a todos. Boa Até noite. semana que vem. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Ó, obrigado. Ju, Oi. só um Oi. detalhe, tá? Se você pega essa tabela, Ah, tira um print e coloca no chat GPT, ele faz ela bonitinha para você, tá? Tá eu tenho que vendo? aprender mais a usar IA. Eu aprendi com a minha filha isso. Tá vendo? Depois eu vou modificar, deixar mais bonitinho. A, a Bia tá craque em chat GPT, viu, também. Tá bom? É, É, tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. tá. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, tchau.